Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Charás. Dessa vez trazendo mais um episódio para nossa série de análise. E hoje eu irei dar uma bisbilhotada nesse vídeo aqui do Porto, onde ele fala sobre o argumento de contingência de Leibniz para provar a existência de Deus. Como você já deve saber, o Porto ele é ateu. Eu não sei se ele ainda é ateu, mas até onde eu sei ele era. E até o tempo onde ele gravou esse vídeo faz uns 5 anos, né? Faz bastante tempo, mas ele já era ateu nessa época. E o Porto, como ele não apagou esse vídeo, ele também não fez até onde eu sei, ele não fez um outro vídeo se corrigindo, então não sei se ele realmente mudou de opinião sobre as coisas que ele disse aqui, ou se ele ainda mantém a opinião, mas enfim. Eu não vou aqui me propor a defender o argumento do Leibniz exatamente, pois eu não conheço realmente o argumento do Leibniz em si, mas eu conheço formalizações tomistas do argumento da contingência, então eu irei defender o argumento da contingência, mas numa perspectiva um pouco mais clássica, um pouco mais tomista, e não numa perspectiva realmente do Leibniz. Mas enfim, vou ver o que o Porto fala tanto aqui. Não vou entrar no mérito se as críticas, como eu disse, né, essas críticas do Porto são válidas para o argumento do Leibniz, já que eu não conheço o argumento do Leibniz, mas eu vou analisar se as críticas do Porto aqui são válidas para um argumento mais tomista acerca da acerca da existência de Deus, né? Provar Deus através da contingência dos seres, né? Então, eu vou analisar esse vídeo numa perspectiva mais clássica, né? Realmente mais tomista. E é basicamente isso, né? Então, vamos dar uma olhada no que o Porto fala aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre o argumento de Leibniz, conhecido como argumento cosmológico de Leibniz, ou argumento pela contingência de Leibniz, ou pergunta de Leibniz, que no caso é a pergunta por que existe algo em vez de nada. Então o argumento de Leibniz diz o seguinte: premissa número 1. Tudo que existe tem uma explicação para a sua existência, seja essa explicação na necessidade daquilo existir, ou em uma explicação externa. Esse argumento se baseia na noção de que existem dois tipos de coisa, as coisas necessárias e as coisas contingentes. As coisas contingentes são aquelas coisas que poderiam não existir. Por exemplo, eu poderia não ter nascido, mas eu nasci e eu existo, e a minha existência é contingente porque ela depende de uma série de fatores, e toda coisa contingente vai ter a sua explicação numa outra coisa. Por exemplo, eu tive 2 pais que me geraram, e assim por diante. Você vai regredindo. Uma coisa contingente tem sua explicação em outra coisa que também é contingente, que teve sua explicação em outra coisa, e essa regressão não vai poder ser infinita. Você vai ter que parar em algum lugar, e você vai parar em alguma coisa necessária, em alguma coisa cuja existência é necessária por si mesma, que não tem uma outra explicação. E, segundo esse argumento, essa coisa seria Deus. Então, premissa número 1, tudo que existe tem uma explicação, seja na necessidade da sua existência ou em algo externo. 2. Se o universo tem uma explicação da sua existência, ela se fundamenta num ser necessário. Ou seja, você tem um universo, ele precisa de uma explicação de por que esse universo existe, mesmo que ele seja eterno, mesmo que ele nunca tenha tido um início, ele ainda vai precisar de uma explicação. É diferente do argumento cosmológico Kalam, que depende de um início cronológico para o universo. Esse argumento do Leibniz, e por isso eu escolhi esse argumento, porque ele é mais difícil de refutar. Esse argumento do Leibniz não depende de um início cronológico para o universo. Ele funciona mesmo que o universo seja eterno, ou que exista um multiverso eterno, infinito. Tá, aqui é interessante porque o Porto ele vai justamente dizer que esse argumento da contingência do Leibniz ele não depende, no caso aqui ele se aproxima bastante do argumento tomista, né? Porque ele não vai depender realmente de uma cronologia. No caso, quando se fala de um universo eterno no tempo, mesmo um universo que sempre tem existido no curso do tempo, esse universo ele precisa de uma explicação para sua existência, né? Porque esse universo ele ainda é contingente. Então, ele se aproxima bastante com a terceira via do Aquino, já que muitos têm uma interpretação realmente mais cronológica das vias do Aquino, como se elas dependessem de uma finitude no tempo, né? Nas causas dentro do tempo. Porém, não, né? Mesmo num universo infinito, né? Que seja infinito no tempo, o argumento do Aquino e aparentemente o argumento do Leibniz sobre a contingência dos seres, ela ainda é válida, né? Já que mesmo um universo que seja infinito no curso do tempo, né? Que é eterno, que sempre tem existido, ele ainda é um universo contingente e precisa de uma explicação para além dele, né? E essa explicação seria justamente Deus. Então vamos continuar aqui para ver como é que o Porto vai atacar esse argumento.
Não faz diferença, mesmo assim você vai precisar de uma explicação do porquê que esse multiverso eterno existe ou do universo eterno existem. E essa explicação precisa ser um ser necessário. Premissa número 3, o universo existe, caso alguém discorde disso. Premissa número 4, portanto, o universo tem uma explicação da sua existência. E premissa número 5, portanto, a explicação da existência do universo precisa ser um ser necessário. E aí os teístas acreditam que pelas propriedades desse ser necessário, que ele necessariamente precisa ter, isso provaria que ele pode ser considerado Deus e, portanto, ele prova a existência de Deus. Tá, não vou analisar aqui se o jeito que o Porto formalizou tá correto, não é uma análise lógica aqui, né? Enfim, aparentemente ele vai atacar premissa por premissa para ver se a conclusão se segue, né? Aqui ele também comentou sobre tem uma diferença entre você afirmar que há um ser necessário e há Deus, né? Mas, segundo ele, os teístas que defendem esse argumento pelas propriedades de ser necessário, tudo leva a crer que esse ser necessário é necessariamente Deus, né? Que é Deus, apesar de, do jeito que ele mostrou aqui, não haver uma prova concreta que esse ser é Deus de fato. Mas isso não acontece dentro da filosofia tomista, né? Tomás de Aquino, ele não só prova que é um ser necessário, mas também prova que é Deus, né? Não só Tomás de Aquino, né? O Mário Ferreira dos Santos, né? Como a gente defende bastante aqui no nosso canal, o Mário Ferreira também vai provar a existência de Deus, e, no caso, a existência de um ser necessário, né? O ser supremo, como ele chama, e ele vai provar pelos predicados de ser necessário que ele é Deus, né? Ele vai provar que esse ser não poderia ser outra coisa além de Deus. Ele vai provar que o ser necessário é necessariamente consciente, onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele tem consciência de si, consciência de todos os seres, e que ele também é bom, né? Ele é um ser bom, que ele é um ser omnibenevolente, né? Um ser que é absolutamente bom e que o que o mal não convém a esse ser, né? Enfim, todos os predicados que a gente atribui a Deus, a gente tem que atribuir a esse ser necessário, que é como o Tomás de Aquino, Mário Ferreira dos Santos e outros filósofos clássicos também fazem. Então vamos ver como é que o Porto continua isso aqui. O William Lane Craig, que é um grande defensor do teísmo, usa uma versão desse argumento na qual ele inclusive diz que se existe uma explicação para o universo, essa explicação precisa ser Deus. É diferente você dizer que a explicação precisa ser Deus ou ela precisa ser uma coisa necessária. Ele já deu um pequeno salto aí, mas ele usa uma justificativa das propriedades dessa coisa necessária que fariam com que ela necessariamente fosse Deus. Então a premissa número 1, qualquer coisa que existe tem uma explicação da sua existência. Essa premissa está certa. Algumas pessoas respondem essa premissa dizendo que existem partículas que aparecem do nada na física, partículas subatômicas, mas na verdade essas partículas são causadas por flutuações de energia. Elas não vêm do nada. Mesmo que elas apareçam no vácuo, o vácuo não é nada. Vácuo é uma coisa física. Aqui o Porto ele disse que, no caso, mesmo se for falar que as partículas surgiram do nada, né, no caso surgiram do vácuo, isso não se segue, já que o vácuo ele é alguma coisa, né? Ele, por mais que seja um espaço vazio, ele ainda é um espaço e ele poderia dar origem a alguma coisa, mas nesse caso nem mesmo o vácuo poderia dar origem a partículas, né? Já que o vácuo, por ele ter a ausência de partículas, por ele ter uma ausência de certas propriedades necessárias para que se crie uma partícula, as partículas não poderiam surgir do vácuo, né? O vácuo não tem nenhuma eficiência para criar, né? Alguma coisa, a mesma coisa que você tenta dizer que o frio poderia criar calor, né? A ausência de calor poderia criar calor. Uma coisa que é fria, uma coisa que não tem essa propriedade e nem a eficiência para criar essa propriedade não poderia criá-la, né? Do nada, nada se cria. E então, mas de qualquer forma, né, isso não muda nada, né, já que se a gente fosse assumir que o vácuo tem alguma eficiência, então o vácuo ele não é um mero nada, não. O vácuo ele seria justamente um espaço vazio, mas que de alguma forma possui alguma eficiência para criar partículas. Só que o próprio vácuo seria um ser contingente e que depende justamente de um ser necessário para que tenha o criado e afins. A premissa número 2, se o universo tem uma explicação da sua existência, essa explicação precisa ser necessária. Eu acho também que isso está certo. Não pode haver uma regressão infinita, onde uma explicação contingente se baseia em outra explicação contingente e assim até o infinito, nunca chegando numa coisa necessária. Mesmo que você tivesse uma explicação de que um universo é explicado por um multiverso e que é explicado por um multiverso e multiverso, mesmo assim eu poderia perguntar qual é a explicação da existência de todos esses multiversos infinitos. Então mesmo assim teria que haver uma explicação final, necessária,
que explique a existência de todas essas coisas contingentes. Aqui é outro ponto que também está correto, né? Já que não tem como você regredir até o infinito numa... mesmo que seja uma ordem essencialmente ordenada, né? No caso, uma ordem de causas essencialmente ordenada, você não poderia retroceder até o infinito. E porque essa própria ordem, onde tem vários... como ela é constituída de meramente seres contingentes, esses seres eles não são subsistentes por si mesmos. Sabe? Mesmo nessa ordem que seja infinita, essa ordem de causas que seja infinita, mesmo assim esses seres eles não poderiam justificar eles próprios, né? É necessário um ser necessário que justifique a existência deles. Esse é o ponto do argumento da contingência, né? Que parte da contingência dos seres para provar um ser necessário, já que nenhum ser contingente tem a sua existência explicada por ele mesmo, né? Então mesmo você poderia assumir toda essa ordem infinita de seres, né? Que é esse multiverso, multimultiverso, enfim, você poderia assumir que tudo isso é um único ser contingente que não se justifica por si mesmo, né? É uma ordem de causas que não pode se justificar por si mesmo. É necessário, geralmente, um ser necessário que explique ela, já que essa ordem de seres ela não é por si mesma necessária, ela é completamente contingente. Então a premissa número 2 está certa. Precisa haver alguma coisa necessária que explique a existência das coisas contingentes. E essa coisa necessária precisa existir em todos os possíveis mundos. Ou seja, para todo possível mundo logicamente coerente que pudesse existir contingentemente, em todos eles vai ter que existir essa coisa necessária. Você não pode escapar disso, você não pode supor um possível mundo onde não exista uma coisa necessária. Ela precisa existir em todos os possíveis mundos. 3. O universo existe. Acho que isso dispensa comentários. Se você não acredita que o universo existe, esse vídeo também não existe, então não sei o que você está fazendo aqui. Aqui é curioso porque mesmo se o universo não existisse, se você fosse assumir que tudo é uma grande ilusão, ou se você fosse assumir realmente um solipsismo, só você existe, você e essa grande ilusão existem, de qualquer forma ainda é necessário a tese de que há um ser necessário para que crie tudo isso aí, já que essa ilusão e você não são mero nada, vocês seriam o seu próprio universo, no caso. Então é necessário que disso se tenha um ser necessário, no caso seria Deus, para que tenha criado você e essa ilusão e afins. É bem interessante que isso se aproxima com a tese do Mário Ferreira dos Santos sobre algo a ver, né? No caso, no Filosofia Concreta, o Mário ele prova a existência de Deus partindo de que algo há, já que todo tipo de filosofia vai ter que assumir que algo há. Você pode assumir que o universo ele há, ou se você nega a existência do universo, vai ter que afirmar que você pelo menos há, né? Existe eu e há essa ilusão. Então toda a filosofia, mesmo a mais cética das céticas, vai ter que assumir que algo há. E você simplesmente partindo de que algo há, você consegue provar a existência desse ser necessário. 4. Portanto, o universo tem uma explicação da sua existência. Isso segue logicamente das outras premissas, não tem o que questionar. E 5, portanto, a existência do universo está fundamentada num ser necessário. Também segue logicamente das premissas, não tem como questionar. Então esse argumento nessa formulação, eu acho que ele está certo. Ele me parece que está certo. Na formulação do William Lane Craig, ele troca ser necessário por Deus. Ele já coloca a palavra Deus, e aí é que eu posso questionar. Claro, você pode pegar a palavra Deus e dizer que todo ser necessário é uma espécie de Deus. Então, se você acredita na existência de um ser necessário, você teria que ser teísta, porque você pode colocar o significado que você quiser na palavra Deus. Então, nesse caso, eu seria um teísta, se você me disser que todo ser necessário é um Deus. Assim como também, se você me disser que um Deus necessariamente precisa ser onipotente, eu vou ser um ateu. Eu vou achar que é impossível um ser onipotente. Isso eu não vou explicar nesse vídeo, mas o ponto é que você pode mudar a definição de Deus e eu posso ser teísta, ateu ou agnóstico, dependendo da sua definição. Na minha definição, em geral, que eu costumo usar, eu sou agnóstico. Então vamos ver o que o William Lane Craig vai dizer para justificar que esse ser necessário é Deus. A justificativa dele é: só existem 2 tipos de coisa que se classificam como ser necessário. Uma delas são objetos abstratos, números, a matemática, etc. E a outra coisa são mentes. Então, uma mente consciente são as únicas 2 coisas, segundo William Lane Craig, que podem ser classificadas como necessárias. Só que o problema com os objetos abstratos é que eles não têm poder causal. Então, números, matemática não podem causar nada. Elas não causam nada na nossa realidade, são apenas ideias abstratas.
Então, para que uma coisa necessária causasse um efeito, ela teria que ser uma mente. Principalmente porque não existia passado, se você supor que tudo que existe, todo o espaço, todo o tempo, toda a realidade física tenha um início cronológico. Então, não existia nada antes que pudesse ter causado o início do universo e por isso ele precisa ter sido causado, o primeiro empurrãozinho precisa ser de uma mente. E aí é que eu vou entrar para dizer que eu acredito que sim, existe algo necessário, uma substância necessária, substância no sentido filosófico e não no sentido químico ou físico. Substância significa algo que existe, que não é uma forma de outra coisa, mas sim algo que existe por si mesmo. Então eu vou afirmar que tem que existir sim uma substância necessária que seja a explicação da existência de todo o universo ou de todos os multiversos, mas essa coisa não necessariamente é uma mente. Ela pode não ser uma mente. É isso que eu vou argumentar. E não sendo uma mente, ela não vai se encaixar nessa noção que o William Lane Craig tem de uma divindade e, portanto, ela não necessariamente vai ser Deus ou um Deus. Então, aqui o Porto vai falar que essa substância teria que ser, de certa forma, mental, né? No caso, ele está falando do argumento do William Lane Craig, já que essa substância aí teria que ser ou física ou mental, depois está argumentando que essa substância ela não é nem física nem mental. Eu não sei qual a definição exata que ele está usando aqui do que é físico e mental, já que nenhum teísta poderia falar que Deus é uma substância mental, né? Isso não faz muito sentido. Deus, nesse sentido, realmente ele é um ser, uma substância, enfim, né? É mais propriamente dito, ele é um ser que não é nem físico nem mental, né? Ele não é como se fosse uma ideia abstrata, ou enfim, um pensamento que é criado por uma mente, ou algo como uma mente, né? E nem tampouco Deus ele é algo físico, né? Deus ele é justamente um ser que está para além do físico, para além do mental, né? Ele fundamenta tanto o mental quanto o físico, né? Já que dentro da concepção tomista e da concepção justamente do Mário Ferreira dos Santos, Deus ele é o próprio ser, né? Ele é o ser enquanto ser. Então, enquanto tudo é ser enquanto alguma coisa, né? Eu sou ser enquanto homem, essa mesa é ser enquanto mesa, você é ser enquanto homem também, e assim vai indo. Deus, ele é o ser enquanto ser. Justamente por Deus ser o ser enquanto ser, você não pode dizer que Deus, ele é, sei lá, uma ideia, uma substância mental, já que uma substância mental é justamente um ser, ela está subordinada ao ser. Deus, ele está além de qualquer forma de substância, qualquer forma de matéria e qualquer forma de ideia, né? Deus, ele é o próprio ser. E por isso que Deus, ele está acima de tudo o que existe no universo e tudo que é imaterial, material e afins, né? E então, nesse sentido, eu tenderia até a concordar com o Porto aqui nesse caso, já que Deus, ele não é nem mental e nem físico. Deus, ele é um ser à parte do mental e à parte do físico. Deus está além disso, né? Já que Deus, ele é o fundamento tanto do mental quanto do físico. Então é o seguinte, o argumento do William Lane Craig parte do princípio de que se uma coisa não for abstrata ou uma mente, ela teria que ser física. Para uma coisa ser a explicação de todas as coisas físicas, porque todas as coisas físicas são contingentes, ela mesma não pode ser física. Então, se ela não é física, ela teria que ser mental. Agora, a minha resposta a isso é que ela pode ser uma outra substância que não é nem física e nem mental. É uma substância desconhecida. Essa posição na metafísica é conhecida como monismo neutro, ou seja, de que existe a substância física, a substância mental, mas o fundamento dessas duas substâncias seria uma terceira substância. Então poderia existir uma terceira substância que não é física, que não é mental, que é uma substância necessária, e essa substância ser o fundamento do universo e das mentes. Até aí tudo bem. O único problema com isso é, ok, como é que essa coisa, que não é uma mente, que não tem consciência, que não pode agir conscientemente, deu o primeiro empurrãozinho para criar o universo, para fazer o Big Bang? E a resposta é o seguinte, eu acho que se o universo realmente, se toda a física, todo o tempo, que jamais existiu, teve um início, então realmente precisaria ser uma mente que criou esse universo. Acontece que não existe evidência de que toda a física teve um início. Mesmo que seja 100% comprovado que o nosso universo tenha tido um início, isso não prova que o nosso universo é tudo que existe. Podem existir outros universos
pode existir um universo maior dentro do qual o nosso universo teve início, e a física como um todo, além do nosso universo, pode ser eterna, pode nunca ter tido início. Tá, aqui o Porto ele tá até fazendo uma tese bem parecida com Aristóteles, né, uma tese bem aristotélica até, de que o universo ele sempre existiu, e se ele sempre existiu, não foi necessário justamente, no caso de sempre existir no sentido cronológico, né, o universo sempre coexistiu com o ser necessário, né, não Deus, né, exatamente, mas há o ser necessário e há o universo, e eles coexistem eternamente, no caso, o ser necessário ele está fora do tempo e afim, só que o tempo sempre existiu, e esse ser necessário ele fundamenta esse tempo, essa linha temporal infinita e o universo como um todo. Só que daí, justamente o Porto vai admitir o seguinte, que se o universo realmente tivesse tido um começo no tempo, é, esse começo no tempo teria que ser determinado por um ser consciente, né? O ser consciente foi lá, não, eu vou criar agora o tempo, né? Eu vou criar nesse momento, há 14 bilhões de anos atrás, né? Eu vou criar o universo aqui, e ele vai ir eternamente, ou ele vai ter um final aqui, né? Daí você teria uma decisão aí desse ser necessário. Mas como o universo sempre existiu, não houve decisão, né? O universo sempre existiu, sempre coexistiu com esse necessário. Só que daí eu poderia questionar o seguinte: por que que o universo ele tem as propriedades que ele tem, né? Por exemplo, quando a gente analisa todas as leis da física, o que constitui a matéria, como o universo funciona, a gente vê o seguinte, que o universo funciona desse modo, mas por que ele não funciona de outro modo, né? É porque a gente tende a intuitivamente pensar o seguinte, que um ser necessário e consciente veio e definiu que o universo funcionaria desse jeito, né? Então ele tomou uma decisão, né? Ele preferiu que o universo funcionasse desse modo em vez de funcionar de outro, né? A gente tende a pensar dessa forma, já que se o universo é assim, desse modo, parece, a princípio, que realmente houve uma decisão aí, que o universo ele funcionasse desse modo. E por que o universo sempre existiu? Isso aí também parece ser uma decisão, né? Veio um ser necessário e decidiu que não, o universo vai sempre existir assim. A não ser que se vai afirmar que o universo ele é, de certa forma, autônomo ao ser necessário, né? Só que daí o ser necessário não se faz necessário, entendeu? O... Porque o universo, se ele não tivesse realmente, se ele fosse autônomo do ser necessário, ele próprio se autodefinisse, se autorregulasse, e as leis da física surgissem de maneira espontânea nesse universo, então, o ser necessário não se faz justamente necessário, porque não foi ele que fundamentou as leis, e as leis que constituem nosso universo e toda a matéria, ela se autofundamenta por conta própria, né? O que não faz sentido. Realmente, teve o ser necessário e ele teve que determinar essas leis, né? Já que senão você vai ter que admitir que o universo ele subsiste por si mesmo, né? E se o Alexandre Porto for afirmar que o universo ele subsiste por si mesmo e que ele se autodefine, então ele vai ter que negar o que ele afirmou no início do vídeo, né? Que realmente se faz necessário um ser necessário para que crie o universo. Sabe? Que fundamente o universo, mesmo que não seja no curso do tempo, mas para que, mesmo que o universo seja eterno no curso do tempo, tenha que haver um ser necessário que tenha o fundamentado para que ele fosse dessa forma. E realmente parece que há uma decisão, né? Então o Porto teria que provar que há que é possível o universo ele ter as leis que ele tem e funcionar desse modo sem realmente haver uma arbitragem, né? Sem realmente haver uma consciência que tenha determinado dessa forma, né? Então fica aí a minha crítica essa formalização do Porto, já que parece realmente não fazer muito sentido, né? Ele fazer essa seleção, né? A dizer, se o universo sempre existiu no tempo, não é necessário esse ser necessário ser inteligente. Mas agora, se o universo passou a existir no tempo em um determinado momento, então esse ser necessário tem que ser consciente, né? Realmente, para mim, não faz muito sentido isso aí, essa seleção. Já que eu poderia, então, realmente afirmar, tá, por que que o universo ele sempre existiu? Parece que realmente foi uma decisão, né? O ser necessário foi lá e decidiu, não, o universo vai sempre existir, entende? Mas isso aí até aproxima um pouco da tese aristotélica, já que o Aristóteles também não acreditava que Deus, né, no caso Aristóteles falava sobre Deus, né, que é o ser necessário, que Deus ele não tinha consciência do universo, Deus só tinha consciência de si próprio, ele só podia pensar no perfeito, só que de certa forma o universo era até meio autônomo de Deus, né, já que o universo ele coexistia com Deus, só que o universo ele precisava de Deus, pois Deus ele movia o universo como causa final, assim como o amante como o amado move o amante, Deus moveria o universo, né? Então toda a matéria que constitui o universo e tudo
todas as leis que constituem aqui, elas só são boas e só funcionam desse modo porque elas são atraídas para Deus, né? Como se fosse tivesse uma lua e um oceano eterno, e essa lua eterna, ela movimentasse esse oceano eterno e afins. Então, talvez o Alexandre de Porto só pudesse sustentar a tese dele se ele partisse para essa linha um pouco mais aristotélica. Então, isso elimina o problema de que a substância necessária precisaria ser consciente para que ela desse o primeiro empurrãozinho e criasse o universo. Se o multiverso ou o grande universo, não importa como você quiser chamar, nunca tiver tido início, for eterno, essa substância seria apenas a explicação por trás dele. A explicação de por que existe um universo ou muitos universos ao invés de nada. Afinal, essa é a pergunta de Leibniz. Por que existe algo em vez de nada? Então, o monismo neutro, por exemplo, resolveria essa questão trazendo uma substância necessária que não é nem física nem mental e é desconhecida. Eu não vi William Lane Craig ou nenhum filósofo que defende esse argumento pela contingência explicar por que o monismo neutro é impossível. Por que é impossível haver uma terceira substância além da física e da mental. Agora vamos supor que realmente algum argumento filosófico prove que o monismo neutro é falso. Prove que só pode haver substância física ou mentes, assim como afirma William Lane Craig. Mesmo assim, isso não provaria a existência de um Deus. Mesmo assim, as mentes em conjunto podem ser a explicação do universo. A explicação da existência da física podem ser as mentes. A questão é, mesmo que mentes, uma ou mais mentes, sejam a explicação do universo, isso não necessariamente significa que uma mente criou o universo conscientemente, desenhou o universo, desenhou o planeta Terra. Mentes poderiam ter causado o universo sem que elas estivessem desenhando toda a ordem, blá blá blá. Tá, aqui é uma parte bem estranha, já que afirmar que uma mente, no caso você tem dois tipos de seres necessários, uma mente e um objeto abstrato, no caso, realmente parece uma posição bem estranha. Se for realmente a posição do William Lane Craig, realmente é uma coisa que eu não concordaria, já que uma mente ela é necessariamente algo contingente. Uma mente humana, por exemplo, um humano não necessariamente precisava existir. Ou uma mente humana, enfim, é um ser contingente. Por isso que eu parto da tese realmente que Deus ele não é exatamente... Caso Deus ele é assim uma mente, né, ele é um ser pensante, só que Deus não é uma substância mental como, por exemplo, ideias e afins, né, como se... do modo como a gente pensa. Ele não é uma mente como nós. Ele é uma mente necessária, ele é um ser necessário. Então, essa tese que o Porto está atacando não é uma tese que eu defenda, e realmente é uma tese bastante estranha, já que não faz sentido se dizer que, então, que mentes são necessárias. Para mim não faz sentido, né? Uma mente necessariamente se funda em outra coisa que é necessária, no caso, que é o ser, já que a mente ela é um tipo de ser. E se ela é um tipo de ser, ela se fundamenta no ser, né? No ser enquanto ser, que é Deus. Então, essa não é uma tese que eu defenda, e então não me interessa muito essa parte do vídeo, já que eu não vou defender isso aí de que Deus ele é uma substância mental como é a nossa mente, ou como as ideias, como a gente pensa e afins. Não é uma coisa que realmente faça sentido para mim. Mentes poderiam ser a explicação da existência da física, mesmo que o universo fosse eterno, mesmo que o multiverso, o grande universo, fosse eterno e nunca tivesse sido desenhado. E a ordem que nós vemos no nosso universo poderia simplesmente ser porque o nosso universo faz parte de uma cadeia tão grande, mas tão grande de universo, que em algum momento você vai ter parâmetros que permitem a ordem. Ou seja, essa questão da probabilidade pode ser resolvida pelo tamanho do grande universo, da quantidade de multiverso, pode ser inclusive infinito, e não existe nenhuma evidência de qual é o tamanho do universo, do multiverso, porque ninguém pode detectar nenhum limite no universo. E mesmo que pudesse, ninguém pode provar que não existem outros universos. Resumidamente, a substância necessária não precisa ser uma mente, ela pode ser uma substância neutra, que não é nem física nem mental, e mesmo que você provasse que ela precisa ser uma mente, não precisa ser dessa forma tradicional de uma mente desenhando, fazendo design inteligente do universo. As mentes podem
ser a causa do universo físico de uma forma que não inclua design. As mentes também podem ser a explicação do universo ou de multiversos que não inclua sequer o início dessa realidade física. Não necessariamente existe só uma mente necessária, podem existir várias mentes, todas elas serem necessárias. Então, repetindo aqui, né, justamente eu não acho que essas mentes elas possam ser a causa necessária do universo, porque, como eu disse, mentes não são necessárias, elas não são seres necessários, já que elas estão subordinadas ontologicamente ao ser. Então, essa resposta aí do Porto, ela não é satisfatória, pelo menos não a mim. Talvez seja, se não estivéssemos talhando a tese do Craig, né, sobre a parte das mentes, pode ser uma resposta satisfatória pro Craig, mas a mim não é, já que mentes não são necessárias, não são seres necessários, e elas não poderiam ser justamente o fundamento necessário do universo. Tá, aqui também o Porto falou que esse argumento não prova que é um ser necessário, pode ser mais. Daí entra na tese justamente da perfeição divina, já que um ser absolutamente necessário, como é Deus, ele tem que necessariamente ser um. Não poderia haver dois deuses, ou três, ou enfim, vários deuses, já que Deus, por ser absolutamente perfeito, você ser diverso, diferente da absoluta perfeição, significa que você é imperfeito, sabe? Então, se Deus ele é absolutamente perfeito, e para que você tenha um outro Deus, esse Deus teria que ser diferente do ser absolutamente perfeito, sabe? Já que, senão, se eles fossem, os dois fossem absolutamente perfeitos, então você não teria dois deuses, teria só um, entende? Esses deuses iam se identificar em um só. Só que se você tem vários deuses, você teria que ter um que é absolutamente perfeito e o outro que não é absolutamente perfeito. Você teria que ter um que é diferente da absoluta perfeição. Só que você ser diferente da absoluta perfeição implica que você é imperfeito. Então você teria justamente um verdadeiro Deus que é absolutamente perfeito e você tem deuses que não são absolutamente perfeitos. E esses deuses não são necessariamente Deus, né? Eles são justamente serem imperfeitos, e por eles serem imperfeitos, eles são contingentes, eles estão subordinados a esse Deus verdadeiro, que é totalmente perfeito. Então, a prova justamente de que Deus ele é um e que só há um ser necessário e absolutamente necessário e absolutamente perfeito é justamente essa, de que para você ter dois deuses, você teria que ter um diferente do outro, né? Um tem que ter pelo menos alguma diferença que vai os diferenciar em dois, já que senão eles iam se identificar. E como eles não se identificam, eles têm alguma diferença, então quer dizer que um desses deuses é imperfeito, ele tem alguma forma de imperfeição e alguma forma de contingência. E se ele tem alguma forma de contingência, então ele não é Deus. Ele é um ser muito poderoso, muito parecido com Deus, mas não é Deus. Ele está subordinado a Deus porque ele participa da perfeição divina. Então é justamente isso. Não tem como você ter dois seres que são Deus, né? E são absolutamente perfeitos, já que se eles dois são absolutamente perfeitos, então os dois se identificam, não são dois seres, é só um. Então essa é a prova do porquê que necessariamente só há um Deus perfeito. E só há um Deus e só há um ser necessário. Em nenhum momento a definição de ser necessário implica que seja só um, podem ser vários. E mesmo que esse argumento provasse que uma mente causou o início do universo, e mesmo que essa mente tivesse desenhado o universo, esse argumento está muito longe de provar que essa mente é um deus de uma religião específica. É o Deus cristão, ou é o Deus abraâmico, ou ele tem um plano para nós. Esse Deus poderia ser muito bem o Deus dos deístas, ou seja, um Deus que nunca criou uma religião, que não tem nada a ver com religião, ele simplesmente causou o início do universo. Então existe aí um salto incrível entre você provar que uma mente criou e desenhou o universo. Mesmo que você pudesse provar isso, que você não pode, ainda seria um salto incrível de você achar que isso prova a existência de um Deus específico de uma religião. Esse Deus pode ser um Deus genérico, pode ser o Deus deísta, um Deus que não criou religião nenhuma. Mas então é basicamente isso, né, cara? Eu espero ter respondido de forma satisfatória algumas objeções do Porto, né? Lembrando que eu estou respondendo aqui de uma perspectiva muito clássica, não estou tomando aqui a perspectiva leibniziana desse tema. Tem outros pontos que eu acabei não comentando, por exemplo, quando o Porto fala sobre a parte desse ser necessário não precisar ser onipotente, né? Mas como o Porto ele não argumentou muito em prol disso, ele falou que ele teria que tratar isso em um outro vídeo, então eu não achei
pertinente atacar um ponto que ele nem desenvolveu. Então, vou deixar isso em aberto, né? Mas, agora nessa questão da consciência, né? Agora, como eu argumentei anteriormente, né? Eu fico meio passivo do Porto provar porque que o ser necessário não pode ser consciente, né? Ou não necessariamente precisa ser consciente se o universo for eterno, né? Como eu já argumentei, como é uma espécie de preferência, né? Uma dualidade entre ser ou não ser eterno, parece que houve uma preferência de um ser consciente aí, né? Tem essa parte aí que o Porto não desenvolveu direito, né? E sobre esse final, né? Onde ele falou que a religião ou melhor, não necessariamente esse Deus precisa ter uma religião, ele pode ser um Deus teísta, e que foi um salto lógico falar que não tem que ser o Deus cristão e afins. Daí numa perspectiva tomista, a gente tem o seguinte, que o cristianismo, no caso, o objetivo de Tomás de Aquino foi provar não o cristianismo, né, mas provar que é racional ser cristão. Já que o Aquino provou que muitas das coisas que permeiam o cristianismo podem sim ser racionalizadas e pensadas de maneira racional. Então, apesar do Aquino não ter racionalizado completamente o cristianismo, é claro que esse nunca foi o objetivo dele, ele provou que é racional ser cristão. Mas, então é basicamente isso. Como repito que eu espero ter respondido de maneira satisfatória para vocês alguns pontos que o Porto trouxe aqui, né? É um debate bastante extenso sobre essa questão até da racionalidade de Deus, né? Mas eu acredito que, no caso da consciência de Deus, né, do ser necessário, que também é um assunto bastante complexo, né? Tem bastante discussão, mas eu vejo a posição teísta sobre o assunto muito mais consistente, faz muito mais sentido realmente ter havido uma, uma, uma preferência consciente acerca das leis do universo do que não ter havido, né? Realmente parece que essas leis surgiram do nada, surgiram ao acaso do ser necessário, sem nenhuma espécie de determinação, que não me parece ser muito consistente, né? Parece ser uma posição mais consistente para um ateu assumir que o universo ele é subsistente por si mesmo e que as leis do universo são subsistentes por si mesmo, que afirma que há um ser necessário que fundamenta o universo, né? Já que é, a partir disso, para a existência de Deus, não é um salto muito grande, né? Então, se vê que eu não sei como que um ateu poderia sustentar que as leis que regem o universo e toda a sua complexidade, bem como as preferências, né, que permeiam o universo, não foram provadas, ou melhor, não foram tomadas, não foram coisas decididas por um ser consciente, né? Então elas surgiram ao acaso, ou elas surgiram de que modo? De modo probabilístico, enfim, uma posição que eu realmente não consigo ver um ateu defendendo. Outro ponto também que o Porto fez aqui, ele falou que não é possível você demonstrar que o universo seja finito no tempo, né? No caso que ele tenha passado a existir num dado momento do tempo e não que ele tenha existido desde sempre, né? Mas, como eu disse, ou melhor, não disse isso não, mas enfim, tem uma questão meio complexa na filosofia que é sobre da eternidade do universo, né? Porque tem filósofos que argumentam de maneira lógica do porquê que o universo não poderia ser eterno, né? E como aqui o Porto disse, no caso eu até acho que ele mudou de opinião, né? Que esse vídeo faz bastante tempo, eu acredito que ele não mantenha mais essa opinião, mas enfim, que se for provado que o universo teve um início no tempo, necessariamente o ser necessário ele é consciente para ter tomado a decisão, né? Enfim, eu disse que essa posição não é muito consistente, mas assumindo que ela é consistente, se a gente provar que o universo ele tem um início no tempo, como eu acredito ser possível provar logicamente, apesar dessa posição não ser uma posição exatamente tomista, né, já que Tomás de Aquino ele vai assumir a possibilidade do universo eterno, mas enfim, eu não acredito nessa possibilidade, então seria possível demonstrar sim que o universo teve um início no tempo, e por conta disso houve sim, uma escolha racional, né. Mas, enfim, de qualquer modo, eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, né, e curtam, compartilhem e deem suas opiniões aí nos comentários. E falou.